Oi, boa tarde. Estamos aqui no Café com a Câmara, hoje com o doutor Odimir e com a doutora Sheila. Boa tarde. Boa tarde, Nossa, Patrícia. satisfação. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Sheila. Satisfação aí grande, viu? Então, a gente vai ter mais um bate-papo, então eu vou ir fazendo as perguntas, aí quem achar que deve falar ou completar, para a gente não ficar direcionando, tá bom? Uma das coisas que a gente tem sentido muito desde que eu abri a Câmara é que as pessoas não entendem muito bem que é uma Câmara particular, que é uma justiça particular. O porquê é particular, né? É porque o Brasil, né? O Brasil enxergou isso, né? O Brasil enxergou que a solução do conflito não é só o judiciário, né? Não é só entrega para o judiciário, né? É porque a solução de conflitos, antes do judiciário, era mediação, né? Era mediação, era arbitragem, né? E assim que surge o judiciário, o poder judiciário, né? Nós começamos a entregar tudo a solução de conflitos para ele, né? E esquecemos, né, que a solução está na mão das pessoas, é eles que solucionam isso, né? E o que acontece, né? O Brasil tem praticamente 95% dos conflitos vai para o judiciário, né? Enquanto que outros países 5% é solucionado por acordo, etc., né? E esqueceu-se disso aí, apenas. Foi um esquecimento, digamos assim. Enquanto que outros países é o contrário, né? Vai 5% para o judiciário e 95%. A sociedade mesmo, ela soluciona esse conflito, né? Tem países, né, doutor, que você nem consegue acionar o judiciário se você não tiver uma certidão que você não tentou resolver amigavelmente. Exatamente, exatamente. Precisa comprovar que você tentou, pelo menos, né? Sabe? Tentou solucionar para depois entrar no judiciário, né? A Argentina é um exemplo recente aqui no lado, já está com mais de 20 anos de mediação lá, né? E aqui no Brasil, por uma questão da cláusula da inafastabilidade da jurisdição, né? Ou seja, nada pode ser excluído da produção do judiciário, né? E acabou que não ficaram com receio nesse Código de Processo Civil recente, foi um deles, né? O Código Fux, né, que nós chamamos, e poderia ter avançado nisso, né, e feito alguma coisa no sentido de que obrigasse as pessoas em conflito, com problema, né, que tente primeiro a solução, né, para depois chegar ao judiciário. O judiciário está entupido, não dá conta, não vence, né, chegou num colapso total, né, sabe? Nesse colapso é que enxergaram que, peraí, existem métodos antigos, né, para solucionar. É aí que se enxergou isso, né? Mas realmente, né, eu entendo que precisaria, né, tudo que vem sendo feito ao longo aí de 20, 30 anos praticamente, é muito lento, né, uma cultura muito lenta. Se você obrigasse, olha, comprove de que você tentou, né? E as câmaras privadas para isso seria muito bom, excelente, né? Câmara privada para isso. Comprova que você tentou. Se você não conseguiu, então você vai para o judiciário, né? Claro que as questões de urgência, medida de urgência, perecimento de direito, não se excluiria, né? Tá? Então, para mim, não se avançou nisso por medo dessa cláusula da inafastabilidade da jurisdição. Isso o Fux teve medo, né? Com certeza. Foi medo para isso, né? Como teve na arbitragem, né? A arbitragem também foi a mesma coisa, né? Ficou 5 anos no Supremo discutindo se era constitucional ou não, basicamente por causa dessa cláusula, né? Da constitucional da inafastabilidade da jurisdição, né? Inclusive, a Patrícia sabe, né? A AMAR, que é a Associação dos Mediadores e Arbitralistas e demais profissionais de solução de conflitos do Distrito Federal, ela iniciou uma PEC nesse sentido de incluir um inciso no artigo 5º, né, para que a gente possa ter os métodos autocompositivos na nossa Constituição. E a AMAR está vindo para São Paulo, né, com a presidência da doutora Débora Dietrich, e que eu tive muita honra de ser convidada de fazer parte da diretoria para difundir os métodos adequados de solução de conflitos. E aí uns falam adequados, outros falam alternativos, e para mim cabe as duas coisas. Exatamente. Né?
Tem essa proposta, acho que de emenda constitucional, e também tem uma proposta de alteração do CPC também, né? Também. Então, são avanços. Aí eu vi a redação, agora não lembro a redação da emenda constitucional, vi a redação do CPC, né? E falei, puxa, podia ter aprimorado essa redação um pouco. Mas é um começo, né? Um começo que eu acho que tem chance de passar aí, né? E com isso vai obrigar culturalmente, né, as pessoas tentarem a solução dos conflitos. Ou seja, o que precisa? Precisa dar responsabilidade para as pessoas, né? Por quê? Porque as pessoas se sentem que não são responsáveis. Quem é o responsável é o judiciário, né? Eu assino uma procuração, dou para o advogado e falo, resolva, né? Então, o advogado também fica assim, é você que resolve, né? É você que resolve. O advogado é só o meio, né? Não resolve nada, né? Esse é o meio. Agora, com a mediação, o advogado tem que enxergar que ele é o protagonista disso, né? Ele também é meio de solução, né? E às vezes solucionar um caso mais rápido, o honorário dele vem mais rápido, tudo, né? Então, é exatamente isso que eu queria distinguir um pouquinho, né? Que quando a gente chama que é o fórum público, é porque quem paga as custas dos juízes, dos profissionais, é o governo. E na Câmara, que a gente chama ela de particular, a justiça particular, e que algumas pessoas acham errado isso, mas é uma justiça particular, porque quem vai pagar é o cliente, tanto os mediadores, o árbitro, a Câmara, né? Doutor, só um adendo aqui, ó. Sim. É a PEC 136 de 2019. Aqui acrescenta 136 de 2019, é a que vai acrescentar um inciso no artigo 5º da Constituição. Vamos ver se eu acho a outra. E o outro é o PL 533 de 2019, é o que vai alterar o Código de Processo Civil. E aí sim vai ser o nosso sonho, né? De falar aí sim. Que a gente vai ter que demonstrar que tentou amigavelmente. Exatamente, quer dizer, uma certidão das câmaras, né? Das câmaras que são criadas, aquilo vai valer para dizer, olha, foi tentado, né? Tentou-se. Ou seja, precisa virar condição da ação, né? Condição da ação. Você só aceita uma ação judicial se você comprovou e tentou, pelo menos, né? Tentou, pelo menos, uma solução consensual, né? Isso, se passar, vai ser muito bom, vai ajudar bastante. Viu? Bastante. Essa questão que a Patrícia estava falando agora sobre público e privado, eu não vejo dessa forma, porque a justiça pública também somos nós que pagamos. Quando nós pagamos os nossos impostos, nós pagamos os salários dos juízes, dos promotores, dos oficiais de justiça. Então, quer dizer, nós pagamos de qualquer forma. E nós pagamos por um serviço muito mais moroso do que se fosse numa câmara privada. Exatamente. Sim. Exatamente. Quer dizer, o profissional trabalha, né, está trabalhando, aproximando as partes, tentando o consenso entre eles. Ele tem que receber. Como no judiciário, a mesma coisa, né? A sociedade que paga o judiciário, né? O judiciário que está pagando. E praticamente a despesa que você tem na Câmara é a mesma despesa, inclusive, das custas judiciais, né? Das custas do judiciário. Enquanto que lá, além das custas, você é pago de uma outra forma, de forma indireta, ou seja, a sociedade toda paga, toda aquela máquina. Né? E o grande diferencial na arbitragem é que, uma vez que sai a sentença, não pode ser recorrível, então não teria como no processo do fórum, você vai para a segunda instância, terceira instância, e cada vez você tem que ir pagando uma taxa. A vantagem desses métodos, né, seja na arbitragem, a arbitragem é uma jurisdição, né, jurisdição, ou seja, o árbitro, que é o juiz, né, o árbitro é um juiz escolhido pelas partes, ou pelo regulamento da Câmara prevê como escolher, muitas vezes a parte não escolhe, mas o regulamento prevê, né? Basta que elas aderiram. O árbitro é o juiz, igual o juiz do judiciário, mesma coisa, não muda nada. Tá? E a decisão do árbitro é irrecorrível, como você falou, né? Irrecorrível.
O único recurso passível na arbitragem é por vício na decisão, né? Por vício da sentença arbitral, só. Isso, Não é como no judiciário que a gente entra com embargos, entra com isso, com aquilo. Não. Praticamente recurso de procedimento não tem, né? De procedimento não tem na arbitragem. Essa é a vantagem, ou seja, vai ter o recurso, não, vai ser anulação eventualmente da decisão arbitral se houve defeito no procedimento, defeito no devido processo legal e no direito de defesa, né? Então, se tiver um defeito no devido processo legal ou no direito de defesa, no contraditório, basicamente, eu diria, então, 95% dos casos que anula uma decisão arbitral é se você errar no procedimento e no devido processo legal e direito de defesa. Se isso tiver de acordo, dificilmente, e mesmo que anule, o judiciário não entra no mérito da decisão, né? Não no mérito. Ele pode anular e volta novamente para o árbitro da outra decisão, né? É uma prova, que ele, digamos, indefere uma prova. O árbitro pode dizer, não, essa prova não precisa, tá? E a outra parte, às vezes, insiste que ele precisa daquela prova. E isso aí pode eventualmente ser questionado no judiciário, né? Mas se na própria arbitragem não foi questionado, não foi tentado o questionamento, fica difícil no judiciário até para anular se você teve essa prova, se não teve essa prova, se essa prova era fundamental ou se não era, né? Então, é uma série de questões. É muito interessante e a vantagem da rapidez é magnífica na arbitragem. Principalmente, né? Eu acho que isso é um grande diferencial quando você vai oferecer esse tipo de serviço para o seu cliente, é a celeridade. Pode até ser que o procedimento seja um pouco mais caro, mas é aquilo, quanto o seu tempo não é caro para você ficar indo no fórum, para você ficar aguardando uma decisão. Muitas vezes o cliente até morre durante o processo de tanto tempo que passa. Então, assim, a arbitragem nesse ponto é fantástica pela celeridade e pelas vantagens justamente do juiz não ter como interferir. Até tem casos em que as pessoas têm uma cláusula arbitral, entram no judiciário e o juiz fala, não, se vocês convencionaram a arbitragem, vão para a arbitragem. Não vem dar para mim não, né? Exatamente. Se você convencionou a arbitragem, é pela arbitragem, né? Agora, duas perguntas sobre o que a gente está conversando. Quando a gente fala com o juiz, a gente não tem problema e eu tenho vários casos que vão para a primeira, segunda, terceira instância querendo anular um contrato ou querendo anular a cláusula, e os juízes hoje, eles veem a arbitragem já como um direito e eles mandam de volta para a Câmara ou para o árbitro ad hoc. Mas o problema é, às vezes, quando você tem que fazer alguma alteração num cartório, num Detran, usando a sentença arbitral. A gente ainda tem que lidar com esses órgãos que eles ainda não entendem muito bem a carta-sentença arbitral. Vocês acham que com essas mudanças que que a gente comentou vai ser suficiente ou vai ter que ser tomado outros caminhos? Porque às vezes a gente tem que tomar um caminho mais forte para eles aceitarem a sentença, né? Não, esse projeto de lei, essa PEC, não tem nada a ver com isso, né? É outro assunto. É mediação apenas. É simplesmente condicionar para primeiro passo na mediação, para depois entrar no judiciário. Na arbitragem, é uma jurisdição, e a questão que você falou é que não respeitam isso, não tem muito que resolver, não tem muito assim que solucionar, não tem uma forma de solucionar. Por quê? Porque aqui a cultura das pessoas é do judiciário, né? Sim. Então, no judiciário é aquela cultura. Aí eles verificam a Câmara lá, né, de não sei de onde, a São Paulo X, né? E eles não sabem o que é aquilo ainda, né? A maioria não conhece isso, né? Sabe? É um desconhecimento disso, né? Eu diria, mesmo que conheçam, ainda fica um respingo, já que você pode criar uma Câmara a qualquer momento
e pode extinguir também uma Câmara, né? Sim. É possível, eventualmente, até ter alguma fraude, né? Ter fraude nisso aí. Então, eu diria que, às vezes, quando tem uma resistência de chegar uma decisão do árbitro lá e não cumprir, né? É acionar pelo judiciário, entendeu? Soltar uma carta arbitral e pedir que o judiciário determine que faça. Talvez seria um caminho, diria assim. Tá? Eu acho que também, além do trabalho que você está fazendo, né, Patrícia, de estar divulgando, de estar conversando, de estar colocando nos canais, eu acho que, por exemplo, a AMAR, como associação, em contato com a ANOREG, que é dos cartórios, também pode fazer esse trabalho de comunicação. Também pode chegar nesses órgãos e falar assim, olha, eu sou a associação que representa os mediadores, os árbitros, os conciliadores, a justiça restaurativa, e falar assim, olha, existe isso e vocês precisam respeitar. Se vocês estão com dúvida, nós estamos aqui para te auxiliar. Porque, às vezes, também essa resistência não é má fé, é falta de conhecimento. É o que você falou, é falta de cultura, né? Não é cultural isso no nosso país. Então, estranha. Então, acho que também a AMAR vem nesse sentido também de ajudar nesse tipo de dúvida, de conflito. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Isso já aconteceu, inclusive, na chamada arbitragem trabalhista, né, nos anos 2002, 2003, mais ou menos nesses anos aí. E aquelas decisões que eles chamam de decisão arbitral trabalhista, mas é uma espécie de uma mediação ali apenas. Sim. Mas depois eles transformam em arbitragem, né, naquela mediação. E lá liberava fundo de garantia, né? Liberação de fundo de garantia, e a Caixa Econômica não respeitava a decisão arbitral. O que se fez? Moveu-se o mandado de segurança. Isso. E no mandado de segurança, aí obrigou, falou, não, você respeita a decisão arbitral, né? Caixa Econômica respeita a decisão arbitral. E isso teve vários casos de mandado de segurança nos anos 2000 e pouco, 2002, 2003, e hoje acabou, não tem mais. Então, já se conscientizou, já teve a cultura lá na Caixa, que se chega uma decisão de uma Câmara, questão arbitral de fundo de garantia, ela libera o fundo de garantia, não tem problema nenhum. Sabe, com os documentos trabalhistas, mas lá que tem, né? A chave, não sei como é que chama. A gente tem alguns colegas... Tudo, né? Sim, a gente tem alguns colegas que tem que fazer mandado de segurança contra o Detran, contra cartórios, né? Porque chega a decisão lá e eles mandam de volta. Então tem também, estão fazendo Detran e cartório também? Também. Tá. Né? E como que funciona o limite? Porque é uma coisa que as pessoas não... Também fica difícil de entender, porque no fórum, geralmente, você tem limite, né? Se você mora em Guarulhos, você vai entrar em Guarulhos, mas se a outra parte estiver em outro lugar, aí já entram... já fica um pouco mais difícil todo o processo. No caso da Câmara, a gente não tem essa territorialidade, né? Como é que seria o limite? Eu não consegui entender o que é. Limite territorial. Então, por exemplo, eu estou em São Paulo e eu quero fazer uma mediação numa Câmara de Salvador, online. Tá. A competência, né? A região de competência. Isso, exato. Não, é diferente do judiciário, né? Que já tem uma competência prevista em lei, né? Está tudo previsto em lei, ou seja, é o princípio do juiz natural. O judiciário funciona com uma garantia constitucional que chama juiz natural, ou seja, já está definido, depende do seu problema, né? É onde que vai entrar isso aí. Se for imóvel, só pode ser na comarca, né? Se for outros direitos, você pode até escolher, né? No contrato, você dizer, não, o juiz do Rio de Janeiro vai decidir, etc., né? Você até pode escolher qual é a jurisdição. Mas, de modo geral, já tem o juiz natural que está previsto na lei, na lei de organização, Código de Processo, de organização judiciária, que prevê isso, né? Na arbitragem, não. Na arbitragem, é as partes que escolhem, né? Eles que escolhem, ou seja, a grande vantagem da arbitragem é que ela não tem fronteiras, né? Isso é o princípio básico dela, é de não ter fronteiras, né? E onde que ela começou, né? Ela começou lá na antiguidade, né? Lá na antiguidade que iniciou a arbitragem, né? Desde que o homem saiu das cavernas e começaram a arbitragem.
mediação, arbitragem, e com os mercadores, né, sabe? Então, tinham as cidades-estados, né, cidades-estados, e não funcionava a lei do rei ali, né? E as pessoas viviam circulando, passeando de um lugar para outro, andando e fazendo comércio, né? E a arbitragem surge basicamente nisso aí, né? É um árbitro que decida lá, não importa onde esteja, né? Onde ele esteja. Né? Então, podemos fazer arbitragem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer país da Europa, e daquilo, questões aqui, fazer lá na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, a vantagem da arbitragem é isso. É as partes que escolhem a jurisdição. Elas que escolhem a jurisdição. O que é a jurisdição? Jurisdição significa dizer o direito. Jurisdição é isso, é dizer o direito. Então, elas escolhem a jurisdição. Escolhem quem vai dizer o direito delas. Então, vamos supor, eu dou um exemplo na área trabalhista, que é uma empresa daqui de Guarulhos, que tinha vários funcionários aqui em Guarulhos. Se eles tivessem feito tudo isso por uma conciliação, eles poderiam ir, de repente, para o Rio de Janeiro, que é onde a empresa mãe deles entrou com um pedido de recuperação judiciária. Então, se eles fizerem tudo por Guarulhos, o dia de amanhã, se eles precisarem entrar nessa recuperação judiciária da empresa mãe, eles vão precisar fazer uma rogatória para o Rio de Janeiro. Em vez, eles poderiam, numa conciliação, você já pode fazer diretamente no Rio. Se precisasse executar, já executava localmente, né? Então, é um pouco que a gente tem uma liberdade maior de trabalho, de poder, de repente, fazer diretamente no local onde está e depois fazer a execução lá mesmo, né? Então... Dentro do Brasil, a gente tem essa liberdade fantástica, né? E no campo da mediação, a gente está avançando muito, embora o Brasil ainda não tenha assinado a Convenção de Singapura, mas também é um marco na mediação, que onde vários países estão falando, olha, eu vou aderir à mediação do meu país com o seu país. Então, assim, o Brasil é um dos países que ainda não assinou, mas a gente vê o quanto está avançando. No caso da arbitragem, eles assinaram a AIA, né? Então, você tem vários países que você consegue fazer arbitragem, ela é reconhecida até para a gente poder executar depois. Então, vamos supor, você faz com o Brasil e Estados Unidos, e aí a empresa dos Estados Unidos não fez o pagamento, a gente consegue executar diretamente lá, porque ele está dentro da AIA, né? Mas a mediação, com certeza, rápido vai entrar no mesmo parâmetro. Exato. Na arbitragem funciona a Convenção de Nova York, né? O Tratado de Nova York é de 1958, isso. E que o Brasil somente aderiu em 2002. Olha só. Em 58 funciona. E só aderiu em 2002, né? Agora em 2002. Ou seja, o que é essa convenção? Essa é um tratado internacional dizendo que a decisão daqui vale lá e a de lá vale aqui também, né? Exato. No momento que o Brasil aderiu a isso, então eles respeitam a nossa lá. Nós temos que respeitar deles aqui também. Assim como estão esperando a de Singapura, né? Que é recente aí, mas o Brasil adere, acho que não aceitou ainda, não aderiu ainda, né? Ainda não. E na parte relacionado ao fórum, eles ainda têm, em São Paulo já é comum que o próprio Fórum Civil mande processos para serem resolvidos na Câmara, assim como ele manda, às vezes, para o Sejusc, né? Mas em algumas outras cidades fora da capital, isso não acontece, né? Também é um problema cultural, é um problema político. Eu entendo que é simplesmente cultural, né? Sabe? Isso aí em São Paulo é mais disseminado, né? E corre mais rápido, tudo, né? Sabe? Um já vê, tem muitos juízes, etc. Então um faz, daqui a pouco outro faz. Sabe? Então foi mais rápido, mas pelo interior o juiz está início de carreira às vezes, né? Uma parte é início de carreira, uma parte é juiz antigo
e que ficou parado no tempo, né? Parou no tempo, sabe? E está ali esperando, às vezes, para aposentar, mais alguns anos só esperando uma promoção para a capital. E, então, é por esses aspectos, é a questão cultural só. Tá? Eu estou na cidade de Indaiatuba, para você ter uma ideia, né? Hoje, né? Eu tenho casa aqui, moro em São Paulo, mas tenho casa aqui. E aqui eu ajudo aqui no Sejusc, eu faço online para eles aqui. E aqui são 3 varas cíveis, né? 2 criminais, tem depois do Sejusc, e eu sei que desses 3 juízes cíveis, tem um que não manda de jeito nenhum no processo. Tá? Só um juiz estava mandando, e mandava só família. Agora vai começar a mandar civil. Aí o outro juiz já aderiu agora há pouco tempo, está começando, mas tem um que é teimoso, não manda de jeito nenhum, não quer mandar. É uma questão de cultural, não sei, tem uma resistência, né? É só isso, uma questão de tempo só, né? Tá? E falta também o tribunal puxar a orelha deles, né? Tá? Sim. E até porque seria uma vantagem, né, doutor? Porque vocês têm Câmara, acho que são 20%, né? A Câmara que é credenciada, ela é obrigada a fazer 20% pro bono. Isso, né? Então, assim, nossa, já são 20% de processos que vão sair do Sejusc, que vão sair da vara para ser resolvido numa Câmara. Então, realmente, é uma questão cultural. Essa história do 120, esse 20% também, né? Não tem lógica muito, mas não tem muita lógica. Tem cabimento isso. Mas inventaram isso, né? Não tem fundamento. É tão interessante essa questão de cultura e mesmo os juízes jovens, né? Eu escrevi um livro sobre mediação e conciliação pela editora Reflexão e eu fui entregar para um juiz e aí ela falou, muito obrigado. Me explica uma coisa, por que serve esse ser justo? Então, assim, sabe, a pessoa está lá dentro, mas ela não quer saber. Porque vem da nossa cultura, né? Para que serve? Fala assim, pergunta para o seu presidente, né? Pergunta para o seu corregedor geral, né? Que ele vai te responder. Mas o importante é que é um problema cultural, não é mais um problema de lei, a gente não tem nenhum impedimento, é um problema de ir tentando avançar, de levar esse conteúdo para eles e mostrar que existe a possibilidade, né? Que a gente não tem nenhum impedimento, né? A gente tem a previsão no Código de Processo Civil, está no artigo 694, parágrafo único, que fala que é possível, no curso do processo judicial, encaminhar para que a mediação seja feita no extrajudicial. Então, e o juiz vai suspender o processo, até que aquilo se resolva na Câmara Extrajudicial. Então, realmente, não tem impedimento. Quer dizer, se as câmaras são obrigadas a fazer 20% pro bono, eu tenho legislação que permite mandar para as câmaras. É uma questão de alguém começar a fazer. Se alguém começar a fazer, todo mundo vai fazer. Exatamente. E precisa também, eu acho que, de um pouco de pressão para esses juízes teimosos, né? Tá? Acho que precisa um pouco de pressão neles e essa pressão é bom que venha de uma entidade, né? Sabe? De uma associação, de um sindicato, né? Precisa isso, né? Uma pena que os advogados têm uma resistência muito grande, né? É outro departamento, é isso, né? A resistência dos advogados, quando eles não enxergaram isso, né? A vantagem disso, né? Eu não consigo entender, né? Eu atuo, né, nessas questões há mais de 30 anos, mais de 30 anos, desde o ano de 1992, né? Quando instalamos um juizado informal na Lapa, e depois instalamos da Vergueiro, no centro de São Paulo, o juizado Vergueiro em São Paulo. Né? E eu sei que a Ordem dos Advogados tinha ódio da gente, né? Um ódio mortal, queria matar a gente. E ainda continua, né? Ainda continua com esse problema aí, quando podia ter avançado nisso, né? Quer dizer, a Ordem ignorou, não participou de nada, quando na Argentina lá só pode ser advogado, que é mediador lá, né? Eles podiam pelo menos ter lutado por isso, né? Não fizeram,
né? Todos podem ser mediadores, que é ótimo, excelente, né? Muito bom isso. Mas eles podiam, pelo menos, né, não tem nem esse histórico, né, que eles tentaram, né? Pelo menos que o advogado seja mediador, né? Embora quem tem um conhecimento de psicologia também é um excelente mediador, né? Lá de psicologia. Sim, sim. Até porque muita coisa que, como é um pouquinho diferente do processo, muita coisa que a pessoa está falando, ela se expressa, é um pouco diferente. Então, saber um pouco de psicologia é muito importante, né? Porque o conflito, de modo geral, está com a pessoa, né? Exato. Está dentro de cada um, né? Entendeu? Uhum. Você tem que tentar dissolver esse conflito, né? Basicamente, o conflito é interno de cada um, né? Sim. E eu acho que, doutor, nessa questão dos advogados, eu falo assim, sempre que eu vou conversar com algum colega que é um pouco resistente à mediação, à conciliação, eu falo assim, faça a conta. Pela tabela, você cobra R$8.000 para fazer um divórcio litigioso. Você vai fazer o mesmo divórcio litigioso, você vai cobrar os mesmos 8 mil, só que você não vai ficar 5 anos tomando conta do processo, você vai resolver em 1 mês, em 2 meses. Faz a conta. Um divórcio consensual. Faz um inventário rapidinho. Nossa, inventário, então? Exatamente, né? Quer dizer, a rapidez, né? Ele pode até cobrar menos, digamos, porque a rapidez, não ficar com processo 5 anos, 10 anos, né? Exato, exato. É uma pena, mas eu acho que de pouco em pouco a cultura vai modificando. Eu acredito que os novos, né, os novos formandos que já têm a disciplina na grade, eu acredito que eles já vão sair com essa visão diferenciada. Sim. Essa disciplina que é obrigado hoje, né, já está nas grades curriculares, eu acho que vai ajudar muito, 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 né, para facilitar isso e fazer uma mudança, né, de mentalidade de uma geração, né? Basicamente precisa, né? Mudança de mentalidade de uma geração, a cultura do litígio, né? Cultura do litígio, ou seja, o melhor advogado é o que derrota o outro, né? Isso é a cultura que nós temos. Melhor advogado é o que derrota o outro, né? É a cultura do litígio, para que passar por essa cultura consensual, né? Da negociação do consensual, né? Ou seja, empoderar as partes. Empoderar as partes é que as partes assumam sua responsabilidade, não empurra para o outro, né? Não empurra para o advogado e deixa para o judiciário, né? Então, eles assumindo essa responsabilidade, que é deles a responsabilidade, eles crescem, né? Eles crescem e adquirem poder para solucionar os conflitos. É isso, não querer empurrar, né? Ou seja, o país do terceiro mundo, como é o Brasil, que vive tutelando tudo, né? Sabe? É como se fosse o pai cuidando da criança, né? Exatamente essa relação, né? O advogado salvador, o advogado que é o pai, o juiz que é o pai. O trabalhista é típico, né? É um exemplo típico, né? Mas você é um incompetente, né? Tá? Puxa vida, às vezes um profissional que tem nível superior, tem, né, qualificado tudo, agora que se é 2 valores do salário da Previdência, a lei permitiu, né? Arbitragem, permite arbitragem, né? Mas até então a pessoa tem uma qualificação enorme, sabe tudo que ele está fazendo ali, e o Estado fala assim, você não tem competência, e eu é que tenho que saber se está certo ou não. Né? Você não pode decidir por você, se é questão trabalhista. É basicamente isso que a lei nos fala, o Estado brasileiro fala, quando retira essa competência. Claro que eu não falo daquela pessoa cortador de cana, que é analfabeto, né? Nem é preciso ter uma tutela, para ser tutelado, talvez, nem precisa, para dar um equilíbrio nas partes. Uma pessoa que tem a cultura, tem conhecimento, ele não tem poder, a lei não permite que ele diga assim, não quero tal coisa. E aí fica na arbitragem trabalhista, né? Quantificou, deu valor, fez o cálculo, né? Olha, você tem direito, aí você faz a arbitragem nas verbas, né? Nas verbas, não no direito em si. Né? É a dificuldade. Né? E para encerrar o programa de hoje, quais mensagens vocês gostariam de deixar? E
que contatos vocês gostariam de deixar também aqui para quem está nos escutando? A mensagem que eu digo é para que as pessoas busquem mais a mediação, a arbitragem, né, sabe? As pessoas precisam se dar conta, né, da vantagem que solucionar seus conflitos por mediação, por arbitragem. E que os advogados, né, uma grande parte deles, também se conscientizem da utilidade dessa ferramenta, da rapidez e da praticidade que é isso, né, a praticidade que é essa ferramenta de solução de conflitos, e que soluciona e que pacifica, né, o conflito. Enquanto que no judiciário, muitas vezes, o conflito continua e a decisão judicial, muitas vezes, não soluciona nada. Mesmo aquele que fala que ganhou, né, ele sai insatisfeito com a decisão. Mesmo que ganhou, sai insatisfeito. Então, é essa que as partes sejam protagonistas disso, né? Conscientizem-se da utilidade dessa ferramenta da mediação e arbitragem, juntamente com os advogados. Essa é a minha esperança, que chegue a isso. Muito obrigada, doutor Admir. E qual o contato as pessoas podem, se eles quiserem escrever, questionar? Como é que é? Se eles Qual o seu contato para deixar o e-mail? Meu contato é o Odmir Fernandes, UOL com BR, né? Pode ser. Não? Tá, odmirfernandes@uol.com.br. Isso, Tá bom? Qualquer pergunta que quiserem fazer para o doutor Odmir. E Sheila, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar? Acho que além de tudo isso que o doutor Admir falou, eu acredito que quando nós pacificamos um conflito, nós pacificamos uma sociedade e nós pacificamos o país. Porque aquelas partes saem com uma leveza, saem satisfeitas e isso espalha, né? Isso reverbera para as outras pessoas. Então, eu acredito que todos os métodos são válidos. Então, a mediação, a conciliação, a justiça restaurativa, as práticas sistêmicas, a arbitragem, mesmo sendo um método heterocompositivo, eu acho que é válido. No âmbito da administração pública, a dispute board é um método que é muito válido, que pode, inclusive, todos eles se combinarem. Então, eu posso usar uma mediação com uma arbitragem, eu posso usar uma mediação com uma dispute board, eu posso usar uma cláusula de mediação com dispute board e arbitragem. Então, assim, são infinitas possibilidades que nós temos nas nossas mãos para resolver. Nós decidimos. Então, isso que eu acho que é essa autorresponsabilidade, esse empoderamento que o doutor falou, eu acho que isso é essencial, isso traz dignidade para a pessoa. Ela se torna dona da sua vida, das suas decisões. Então, você sabe que eu venho da minha especialidade é administração pública, então me deixa muito feliz quando eu vejo, por exemplo, agora São Paulo com a lei da desjudicialização, agora fez o decreto regulamentando a arbitragem. Então, isso mostra, sim, a passos talvez lentos para nós que somos, como que eu posso falar, que nós somos admiradores, nós somos fãs desses métodos, para nós é devagar. Mas talvez por uma administração pública isso é um avanço muito grande, né? Uma resolução que veio de 2010, então é muito recente para nós. Então, o que eu deixo de mensagem é aquilo que eu sempre digo nas minhas aulas, que é aquela frase do Gandhi, que você tem que ser o espelho da mudança que você quer ver no mundo. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que começar por mim. Então, eu me conscientizo da minha autorresponsabilidade, eu me empodero das minhas questões e aí eu posso passar isso para os demais. E contato, tem Facebook, vocês me acham como Sheila Ramalho, tem o canal no YouTube, também está
Depois a Patrícia pode até deixar, se ela quiser, na descrição. O meu nome do meio é um pouquinho mais complicado de escrever, tá como Sheila Entassi Ramalho, onde a gente também conversa sobre métodos adequados. Tem o Instagram, que é o ramalho.sheila. E tem a Patrícia. Quem quiser me achar, Patrícia é uma querida. Quem quiser me achar, pode procurar a Patrícia que me acha. Tá certo. Foi um prazer conversar com o doutor, viu? Foi muito bom conhecê-lo e muito bom saber que o doutor é um entusiasta da mediação também. Obrigado. É muito bom escutar isso do doutor Odmir. Eu fico muito contente dessa conversa que a gente teve hoje. Muito obrigada, doutor. Tá bom, muito obrigado. Patrícia, e não podemos esquecer que em breve teremos a AMAR também, que aí a gente vai ter mais esse contato, mais essa força para poder nos auxiliar na luta para difundir a cultura da paz. Com certeza. Muito obrigada, hein? Estamos Obrigado. encerrando aqui hoje mais um programa Café com a Câmara. E agradeço muito a presença da Sheila Ramalho. Ela estava falando da Mar, daqui a pouquinho a Mar São Paulo está aqui. E o doutor Odmir Fernandes, agradeço muito a sua presença hoje no programa. Obrigado. Gratidão.